Boa noite a todos, boa noite aos não todos, né? Boa noite a todas e todos. É um prazer imenso podermos estar aqui mais uma vez. Eu sou Jairo Carioca, sou mestrando em educação pelo PPG Duque, né? Da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e sou pesquisador do Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidades, ali junto com o nosso queridíssimo coordenador Jonas Alves, né, que é o nosso coordenador do Legesex e meu orientador também no mestrado. Nós estamos aqui dando prosseguimento, nós tivemos semana passada, né, uma série de lives onde falamos sobre a reflexão, né, uma série de lives refletindo sobre a importância de pensar a questão do orgulho LGBTQIA+, no Brasil. E a gente, então, nós tivemos aí vários convidados e convidadas, né, que trouxeram suas perspectivas de luta, e dando continuidade a esse projeto, nós estaremos trazendo hoje uma ativista do direito das mulheres para junto debatermos a questão da violência de gênero, né? A questão da violência às mulheres com o atravessamento da religião. Então, nada mais justo do que trazer uma pessoa que também versa dentro dessa temática a partir de seus estudos, né? Tanto na graduação quanto no mestrado, que é a queridíssima Elaine Alberto, que também é a minha amiga lá do Legesex. Boa noite, Elaine. Boa noite, Jairo. Boa noite, pessoal. Elaine, faz sua dissertação, né, de graduação, que você trouxe a questão da violência também, né? Está vivenciando com a religião? Então, gente, eu fiz pedagogia na Rural e lá na minha monografia eu falei sobre o tema gênero, sexualidade, mídia televisiva e juventude evangélica. Né? E desde então eu comecei a estudar sobre essa temática. Hoje eu sou mestranda do curso de Políticas Públicas em Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus Praia Vermelha. E também sou membro do Legesex, né, aqui na Rural. E sou uma pessoa que luta pelos direitos das mulheres, pelos direitos de todas, todos e todes. É isso aí. E, sobretudo, a minha amiga também no campo de pesquisa, né? Eu venho Sobretudo também da área da amizade. teologia, a gente escrevendo juntos. Muito bom ter você, sabe, pensando a partir desse diálogo, né? E foi a partir, então, desse campo de pesquisa da Elaine que ela entrou em contato com a ativista do direito das mulheres, Andréia Manelli. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Boa noite, Andréia. Elaine, boa noite a todos, todas, todes, essa noite. Fala um pouquinho de você para a gente, Andréia. Deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Andréia Manelli, eu tenho 42 anos, sou mãe de um menino de 10, minha grande paixão, meu grande norte, falo que ele foi meu grande salvador nessa história toda que atravessou a minha vida. Sou formada em administração de empresas pelo Instituto Mauá de Tecnologia aqui em São Paulo, fiz pós-graduação em marketing pela FAAP, trabalhei durante 7 anos numa loja muito famosa aqui em São Paulo, quando ela existia, chamada Daslu, ao lado da fundadora e filha de uma das fundadoras e proprietária, Eliana Tranchese, onde eu adquiri grande conhecimento no mercado de luxo. Atualmente eu trabalho há 10 anos num projeto de real estate que chama Cidade Matarazzo, também muito famoso aqui em São Paulo, atuando como diretora de parceria e sou sobrevivente de um dos casos mais emblemáticos de violência contra a mulher no Brasil, quiçá do mundo, do caso do médium João Teixeira de Faria.
por conta dessa história de violência que eu passei, eu acabei me engajando em várias ações, em vários projetos ligados a esse tema, porque eu digo que quando a violência está muito, muito próxima de você, você modifica a forma como que você olha para determinados temas, e eu modifiquei a minha maneira de olhar para a questão da violência contra a mulher, por ter vivido na pele essa violência. E então eu me engajei em alguns projetos hoje que eu estou envolvida, que a gente acho que vai falar um pouquinho mais à frente. E o maior deles, eu acho que a minha maior contribuição foi o projeto da Netflix. Foi um projeto que eu encabecei, eu ajudei a coproduzir, eu fui atrás, porque eu tinha comigo, obviamente, desde quando o crime aconteceu, um sentimento obviamente, de injustiça, né? Porque acontece aquilo com você, quando você se dá conta do que... mas de impotência, e eu falava, não é possível, né, que isso vai continuar acontecendo. As pessoas precisam entender o que acontece nesse lugar, as pessoas precisam saber os elementos que circundam esse espaço. Então, a gente precisa colocar isso de forma muito objetiva, muito clara e muito imparcial, e um documentário ele tem esse papel. Então, eu queria que as pessoas entendessem, em primeiro lugar, o que acontecia lá, mas, mais importante, que fosse um projeto pedagógico, que fosse um projeto de alerta para as mulheres, para as meninas, para que elas pudessem ver como a violência ela pode se colocar e se configurar, que nem sempre a violência ela vem de uma forma brutal, ela pode vir de uma forma transvestida, de uma terapia, de uma limpeza, de um processo meio que santo, né? Como se fosse uma coisa envolta num ambiente de paz. E, por último, eu queria dar uma mensagem de ressignificação, de fé, de esperança, não só de fé, mas de esperança, de que é possível você ressignificar e que a violência ela não é o ponto final da sua vida. Ela é um capítulo muito desagradável, mas que se ele, por acaso, vir a acontecer com você, você pode continuar seguindo e você pode ser feliz de novo. Então, eu queria passar essas 3 mensagens através do documentário, e eu acho que esse foi o meu maior projeto ligado nesse tema, e eu fiquei muito feliz com a repercussão, com a amplitude que essa mensagem alcançou os países. Ele foi distribuído em 125 países, a gente teve aí ótimos índices de audiência, principalmente fora do Brasil. Então, isso ajudou bastante a desmistificar que ele não é uma pessoa santa, que ele, de fato, é uma pessoa criminosa. André, em primeiro lugar, eu queria dizer assim que eu admiro muito a tua coragem, porque falar sobre uma experiência dessa não é fácil, né? E eu acho assim que a tua experiência, tu contar a tua experiência, começa a fazer a gente pensar, né, no porquê que a gente tem que falar sobre a violência contra a mulher, mas não só falar de uma maneira onde sempre coloca a mulher como alguém indefesa, tadinha, pobrezinha, né, coitadinha, né, mas colocar a mulher no lugar de dona de si, de um lugar de empoderamento, de ressignificar as coisas, de refletir e de passar isso adiante, né? De passar essa ideia de construção do que é ser mulher,
Porque a gente cresce desde pequena dizendo assim, ouvindo assim, um homem bater numa mulher, um homem estuprar uma mulher é covardia. Quando a gente diz é covardia, a gente está dizendo que a mulher é frágil, né? E acho que a primeira coisa que eu vi em você no documentário é a tua força. Isso me chamou muita atenção, né? E eu acho que quando tu diz trazer um outro olhar, né? Um olhar de uma mulher forte, um olhar de uma mulher de ressignificar a violência que você viveu, eu acho que isso é para a gente pensar. Eu queria te perguntar, assim, primeiro dizer, para quem não viu o documentário, eu acho que um documentário eu vi, é um documentário extremamente importante, e eu queria indicar para vocês, o nome do documentário é João de Deus, Cura e Crime. E eu queria perguntar para a Andréia e pedir para a Andréia falar os pontos, assim, em resumo, para situar as pessoas que não viram o documentário e para entender do que a gente está falando. Por exemplo, como, André, que tu chegou até esse homem, até o João, que se diz João de Deus, como e quando tu percebeu que estava acontecendo um crime, né, uma violência, que aquilo tinha ultrapassado a questão da fé, e o que te fez coragem de tornar isso público naquela época? Então, Elaine, obrigada pela pergunta. Eu acho que assim, a primeira coisa, para dar um resumo, assim, se eu tivesse que definir o João, eu diria que ele é um estelionatário da fé. Porque quando você chega naquele lugar, você pode ser uma pessoa muito forte, porque eu, de fato, eu tenho uma característica e eu tenho uma personalidade de uma pessoa muito forte, de uma pessoa com muitos recursos, que poderiam até fazer esse julgamento. Nossa, mas como que ela pôde, né, cair numa situação como essa? Porque existe o fator da vulnerabilidade. Então, a mulher as pessoas confundem, às vezes, fragilidade com vulnerabilidade, né? Que são duas coisas completamente diferentes. As mulheres que chegam naquele lugar, elas chegam vulneráveis. Elas chegam vulneráveis porque elas estão ou lutando pela própria vida, porque elas estão com uma doença terminal, ou porque elas têm um desejo muito intenso de curar algum problema psíquico, emocional muito forte, ou elas querem ter um filho e não conseguem engravidar, então elas querem realizar um sonho. Seja qual for o motivo que leva uma pessoa naquele lugar, quase que um desespero, é quase que a busca de um milagre, mas essas pessoas todas têm em comum a vulnerabilidade. Eu cheguei também vulnerável lá, a minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer, e depois de uma grande peregrinação em vários médicos, tentando descobrir, de fato, como poder ajudar a minha mãe, a gente recebeu um diagnóstico muito duro de que ela não sobreviveria à cirurgia para retirada do tumor, que as chances dela sair com vida da cirurgia seriam mínimas, mas também se ela não fizesse a cirurgia, ela ia morrer da mesma forma. Então, a gente chegou dessa consulta com esse médico que deu essa sentença quase que de morte para ela, todos muito arrasados. E a minha mãe sempre foi uma pessoa de ser uma fortaleza, uma pessoa muito forte, uma pessoa muito positiva, sempre muito otimista. E ali, pela primeira vez, eu vi a minha mãe sem esperança nenhuma de que ela pudesse viver. E, simultaneamente, a minha irmã estava chegando de uma palestra que ela tinha ido assistir com uma terapeuta holística que se chama Ana Sharp, que divulgava esse lugar, que falava desse médium no interior do Brasil que operava milagres. Então, a gente fez aquela associação automática. Nossa,
ele opera milagres. Essa moça fala que ele curou milhares de pessoas com câncer. Nossa, a nossa salvação está nesse lugar. Então, a gente sai pela primeira vez do modus racional, onde científico, onde a gente estava ali falando com todos os médicos, e vai para um caminho onde era totalmente desconhecido. E a gente decide ir para Abadiânia, né? E quando a gente chega em Abadiânia, num primeiro momento a gente não percebe, né? Mas antes da gente chegar, a gente já é escolhido, a gente já está sendo, todo mundo já está esquematizando a nossa ida para lá, porque na verdade a minha irmã, ela foi vista como uma possível vítima, ela foi vista como uma possível prospect. E quando a gente chegou lá, eu me tornei essa possível prospect, porque eu estava muito mais vulnerável, porque eu tinha acompanhado a minha mãe em todas as consultas médicas, porque eu vivi em São Paulo com a minha mãe. Então, eu estava muito mais fragilizada e muito mais vulnerável que a minha irmã. E eles percebem, eles são treinados para isso, né? Existe uma organização em torno do João que dá esse estofo, que dá esse suporte para que eles possam identificar. Então, na véspera da gente ir para cá, para os primeiros dias de atendimento, o dono da pousada sentou na mesa com a gente no jantar, começou a perguntar para o meu pai o que ele fazia, com o que ele trabalhava, de onde a gente era, e todas as informações ficaram muito concentradas no meu pai. Então, ali a gente não percebeu na hora, mas depois a gente percebeu que essa coleta de informações é justamente para se certificar se a gente tem muito dinheiro, se não tem, se a gente é de família poderosa, se não é, se tem sobrenome famoso, se não tem, porque ali já começa uma triagem que vai selecionar essas mulheres, essas meninas que vão depois vir serem violentadas pelo João. E ali eu já tinha sido marcada, né? Naquela mesa, naquele jantar, eu já tinha sido escolhida sem eu saber. Então, no dia seguinte, ele falou, olha, vocês cheguem em tal horário, eu vou colocar vocês em tal fileira. Então, a gente foi sempre sendo guiado até o momento de encontro com o médium João. E o que a gente entendeu como sendo uma gentileza, nossa, que bacana que eles na verdade, era toda uma estrutura, porque já tinha sido feita uma escolha. E aí, na hora que a gente vai para a fila do evento, essa mesma pessoa da pousada, que é voluntário e que é dono de pousada, me separou da minha família. E ali, no momento, eu até achei estranho. Falei, não, mas eu quero ir com a minha família. Não, você tem que ir separado. E aí você está num lugar onde, teoricamente, é gratuito, voluntário, você não vai ficar discutindo ali, não, olha, eu comprei um ingresso, eu quero ir com a minha família para um lugar marcado. Não, você aceita ali, você fala, ok, eu vou quando for a minha vez. E ali eles já me deram uma água para eu tomar antes de entrar na sala, e aí essa água tem alguma coisa que te deixa torpe, porque eu dormi depois por muitas horas, e ali na fila eu já me senti percebida. Eu já percebi que ele estava olhando para mim, porque já cochicham na orelha dele, então ele já vai sabendo quem são as pessoas, né? Ele já sabia da história da minha mãe, porque a gente já tinha contado no dia anterior, porque a gente estava lá. Então, quando chegou a minha vez, ele se levantou e ele fica sentado. Então, aquilo já me chamou a atenção, aquilo já me deixou um pouco assustada, porque eu falei, poxa, na minha vez ele levanta, pegou no meu braço, então aquilo tudo me assustou, e ele já emendou, filha, por que você está aqui? E aí, antes que eu pudesse responder, ele falou, porque a sua mãe tem câncer, não é mesmo? Então, nesse momento, ele acessa uma informação privilegiada que ele tem sobre a minha história, sobre a minha vida, sobre o repertório do porquê eu estou lá, e eu dou o crédito de que ele tem um poder espiritual, né? Ele adivinha, ele sabe. Como é que ele sabe que a minha mãe tem câncer? Né? Se eu estou sozinha, eu não falei uma palavra para ele.
E aí, você tem uma mediunidade muito forte, você vai poder salvar sua mãe, você quer salvar sua mãe, e aí começa aquele terror psicológico que você vai entrando, porque você está ali numa situação de extrema vulnerabilidade. E aí eu já estava chorando muito, não, eu quero salvar minha mãe, quero salvar minha mãe, não, você pode salvar sua mãe, o médium quer te ver depois da sessão. E aí uma pessoa vem da equipe dele e já te leva para esse lugar de espera, que é o lugar que você vai ficar esperando até a hora que ele terminar os atendimentos e que ele vai chamar você para o atendimento privado. E foi dessa forma que aconteceu. E aí ele me chamou para o atendimento privado e com a desculpa de que era, enfim, uma limpeza, que era um processo de purificação, que eu era o instrumento para salvar a vida da minha mãe, e com todo esse discurso, ele me violentou. E quando eu chorava, ele era muito agressivo. Ele falava: você não quer que a sua mãe vive, você quer que a sua mãe morra, você não quer salvar a sua mãe, você quer que a sua mãe morra. Então, aquilo vai te levando para um lugar de mais dor, de mais insegurança, de mais vulnerabilidade, porque aí quando você procura um lugar como esse, não é que você está procurando um médico, um cientista, que tem uma racionalidade, que ele vai te mostrar um exame e vai te explicar, olha, por A mais B é igual a C. Lá você não sabe o que está acontecendo, né? Então, eu nem espírita era, nunca tinha ido num lugar espírita, eu nem sabia como funcionava, se aquilo tinha sentido, se não tinha. Então, eu me deixei levar para aquela situação. Mas a crueldade dele é tamanha que meus pais estavam sentados do lado de fora escutando eu chorar, né? Então ele tem essa capacidade de conduzir essa crueldade nesse patamar, né? E a gente voltou para São Paulo, enfim, e aí você não pode falar para ninguém, porque senão vai desfazer todo o trabalho, e aí a sua mãe vai morrer, e aí você vai ser responsável, então você carrega aquilo com você, de forma muito secreta e solitária, né? Então você carrega meio na dúvida se o que aconteceu, se é ou não é, você fica um pouco nessa dúvida, você não tem 100% de certeza. E ali, Elaine, você tem um pouco você poupa um pouco essa dor, porque você está no desconhecido. Então, quando você está no desconhecido, você não sofre. Quando você não tem conhecimento daquilo que acontece com você não sofre. Então, eu não sofri ali de imediato. Eu percebi que era uma coisa que me incomodou, que me fez sofrer naquele momento, mas eu não tinha dimensão do que tinha acontecido comigo ali. Uhum. E aí a gente voltou para São Paulo, a minha mãe operou, e curiosamente, a minha mãe não tinha câncer. A minha mãe tinha tido um erro de diagnóstico. Mas todo mundo, inclusive eu, atribuiu que esse milagre tinha acontecido graças a ele, né? Então ninguém quis ouvir a justificativa científica, porque estava todo mundo muito envolvido com o que ele tinha, com essa viagem, com o que a gente tinha presenciado lá, e a minha mãe quis retornar alguns meses depois para agradecer. E é nesse retorno que aí vai um grupo de pessoas junto comigo, a minha família, amigos e tal, porque a gente falou tanto desse lugar, nossa, a pessoa que salvou a minha mãe, a pessoa que salvou a mãe da Andréia e tal, não, vamos, e fomos um grupo grande para lá, para agradecer. E aí, quando você volta para agradecer, quando está todo mundo bem, quando não tem vulnerabilidade, quando está tudo certo, o teu olhar muda, né? Você muda. Então, a gente já chegou lá com um olhar diferente, a gente já chegou olhando. Meu pai fez um comentário, ele falou, nossa, mas só tem menina sentada do lado de fora da sala dele. Esse foi o primeiro comentário que meu pai fez. Por que ele só atende mulher? Né? E aí isso realmente chamou a nossa atenção, né? É verdade, só tem mulher. Mulher jovem, bonita. Então foi uma primeira observação. Depois a minha irmã viu ele maltratando uma cadeirante. E aí a minha irmã falou, nossa, mas uma pessoa que se diz santa e, né, que carrega o nome de Deus, nossa, as pessoas vêm aqui para pedir ajuda, nossa, ele foi tão grosseiro com a moça. Então, esses elementos, assim, começaram a nos chamar a atenção. Mas tudo bem, a gente, enfim, estávamos lá para agradecer.
E aí foi a parte da manhã do atendimento, a gente entrou, passou pela corrente e tal, ficou rezando, e uma das minhas amigas que tinha ido comigo, que tem até um perfil muito parecido com o meu, de biotipo, da mesma idade que eu e tudo, ele chamou ela para um atendimento privado, falando que ele estava vendo que ela estava que tinha uma energia muito ruim e tal, que ela precisava fazer uma limpeza. Mas ela também não tinha nenhuma vulnerabilidade, né? Ela não tinha ninguém doente na família dela, ela estava lá só por pura curiosidade. E foi por conta dela que eu descobri o que tinha acontecido comigo. Porque aí ele chama ela para esse atendimento privado, com um discurso muito parecido com o que ele usou comigo, e ele tenta abusar dela num primeiro momento, e aí ela começa a chorar, começa a gritar, e aí ele começa a falar, olha, daqui dessa sala você não vai sair, enquanto você não fizer o que eu te pedi. Porque essa porta está trancada, e se você começar a gritar, eu vou falar que um espírito possuiu você e ninguém vai acreditar em você. Então, dessa sala, você não sai sem fazer nada. Então, ela fez um cálculo de risco. Ela falou, se eu quiser sair daqui, eu vou ter que fazer o que ele está me pedindo, porque senão eu não vou conseguir. Então, ela faz o que ele pede, e aí ela consegue sair. Quando ela sai, a primeira pessoa que ela procura sou eu. E aí ela me faz a pergunta, André, ele abusou de você aqui? E aí aquela pergunta me causou, foi um misto de choque com surpresa, com muita dor. E aí eu olhei para a cara dela e falei, não entendi a sua pergunta. Ela falou, ele abusou de você alguma vez aqui? Porque ele acabou de abusar de mim, dentro do atendimento privado. E ela me conta a história. E ela fala, esse lugar não é o que a gente parece ser, não é esse lugar que você falou que era, que salvou a sua mãe. E naquele momento é quando vem essa dor imensa, essa revolta imensa. Porque ali eu percebi que eu tinha caído num golpe. E ali vem o sentimento de que você quer abrir um buraco no chão e se jogar dentro dele, porque você fala, como que eu pude cair nessa história, nesse golpe que é muito clássico, e como é que eu pude me deixar envolver nessa história? E como é que eu pude trazer pessoas para cá, e pessoas... Então, existe um senso de responsabilidade ali que me abateu muito forte. Eu senti por mim, mas eu senti por ela também. Né? Eu falei, eu trouxe uma pessoa inocente, que não tinha absolutamente nada a ver, e que acabou sendo... Então, vem um sentimento de culpa muito grande. Né? É comum, em casos de violência desse tipo, as vítimas se culparem, acharem que a culpa está consigo e não com o próprio agressor. Então, eu voltei na sala dele para tirar satisfação com ele, porque aquilo me revoltou. Eu falei, não é possível que essa pessoa faz isso. E aí eu comecei a olhar ao redor. Então, eu comecei a olhar aquelas meninas sentadas na porta da sala dele. Eu falei, meu Deus, todas essas meninas vão ser violentadas. Então, aquilo começou a me deixar indignada. Eu comecei a ficar revoltada. Então, eu fiquei batendo na porta dele até ele abrir, e aí, quando ele abriu a porta, eu xinguei ele, enfiei o dedo na cara dele, falei que ele era um porco, um filho da puta, falei, como você faz uma coisa dessa? Como as pessoas que vêm aqui te pedir ajuda, como que você faz uma coisa dessa? E ali, quando ele viu que eu percebi que aquilo era, eu falei, eu vou denunciar você vai ver o que eu vou fazer com você, eu vou acabar com esse lugar. Então, aí ele chama os capangas dele. E aí, coisa que me chamou a atenção, porque as pessoas falam, o médium João anda de carro blindado, o médium João tem capanga, o médium João tem segurança. Eu falo, mas por que uma pessoa que só faz o bem precisa andar com carro blindado ou precisa andar com segurança? Aquilo não fazia sentido para mim, né? No interior de Goiás, a gente não está falando de uma cidade como São Paulo, que é né, teoricamente extremamente violenta e que tem mil assaltos. Então, aí eu entendi por quê. Porque ele é uma pessoa criminosa, e uma pessoa criminosa tem medo de morrer, tem medo de que matem ele. Então, aí eu fugi da casa, me enfiei no meio das pessoas, saí da casa, fui correndo para a pousada, falei para todo mundo, olha, me ligaram lá da loja, eu preciso voltar para São Paulo urgente, não posso ficar mais aqui, preciso voltar para São Paulo, e
convenci a minha família de que a gente já tinha agradecido, a gente não tinha mais nada para fazer lá. E foi assim que a gente voltou para São Paulo. E mas essa minha amiga, no voo, estava chorando muito, a minha irmã percebeu que existia alguma coisa errada, e a minha irmã me pressionou quando a gente chegou em São Paulo para eu contar o que aconteceu com a sua amiga, por que ela estava daquele jeito, por que você quis voltar, alguma coisa aconteceu lá, o que foi? E aí eu contei para minha irmã, falei, olha, aconteceu isso com ela, e aí automaticamente a minha irmã fez a pergunta para mim, e com você? Né? Porque você foi num atendimento com ele, né? E aí eu me vi na obrigação de contar para minha irmã, porque todo mundo estava naquele clima de que ele, dando crédito, que ele tinha salvado a minha mãe, quando eu sabia que não tinha sido, né? Que, na verdade, a gente tinha que o médico explicar as razões científicas do porquê que tinha sido um erro de diagnóstico, mas a gente preferiu não ouvir, a gente preferiu dar o crédito a ele. Mas naquele momento eu precisava que todo mundo que a gente tinha indicado ou falado, vai nesse lugar, a gente precisava reverter essa história. Para que não houvessem mais vítimas. Então eu contei para os meus pais e, obviamente, foi uma dor muito imensa, foi uma dor, porque hoje eu sendo mãe, eu sei que uma mãe e um pai, eles não querem ver seus filhos sofrerem, e eles não querem ver os seus filhos sofrerem numa situação onde a minha mãe, ela se culpabilizava, tipo, foi por minha causa, que André isso. Né? O meu pai, nossa, eu estava do lado de fora, ouvi a Andréa chorar e não fiz nada. Então, nessa história, ela causou uma dor muito grande na minha família, porque a violência, ela não atinge só a vítima, ela atinge todo mundo que está ao redor dessa vítima. Né? Atingiu a minha irmã, atingiu meus pais, atingiu a minha família que viajou com a gente para aquele lugar, as pessoas que obviamente, gostavam de mim e que gostam de mim, falam, nossa, mas por que isso vai acontecer com a Andréa, né? E, obviamente, eu estava ali tentando sobreviver, né? Naquele momento, Elaine, eu queria denunciar, eu queria procurar as autoridades, mas eu sabia que ele era uma pessoa extremamente poderosa. A gente viu muitos políticos lá, a gente viu muitas pessoas influentes naquele lugar, nas nossas 2 idas lá. Então, a gente sabia que existia uma falta de encorajamento, porque a gente pensava, putz, isso não vai dar em nada, a gente vai se desgastar, a gente está fragilizado, a gente está sofrendo, e eu tinha que fazer uma escolha, né? Eu sou uma pessoa muito racional, muito prática, e eu fiz Aí quem fez o cálculo de risco fui eu. Falei, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu vou empenhar todos os meus esforços em lutar contra essa pessoa, em denunciar, e isso dificilmente vai dar em alguma coisa, ou eu vou me empenhar para me fortalecer, para sobreviver, para tentar sair desse buraco no qual eu entrei e do qual eu não estou conseguindo ver a luz para poder sair nele. Então, eu preciso escolher o que eu quero fazer da minha vida nesse exato momento. Então, eu escolhi que eu ia deixar essa história em suspenso por um momento e que eu ia focar na minha recuperação, na minha sobrevivência, porque ali era um momento de sobrevivência, né? Porque passa muito pela sua cabeça dizer que hoje eu falo com muita naturalidade, com força, produzir um documentário, dar entrevistas, ressignificar a vida, nós estamos falando de 12 anos. Isso não foi de uma hora para outra. Processo muito grande. Um percurso de 12 anos, de muito autoconhecimento, de muita força, de muita dedicação, de muitos profissionais envolvidos, de muito querer, de não desistir, de acordar todos os dias e falar, não, eu quero sobreviver, eu quero ficar boa, eu não quero sucumbir a esses pensamentos horrorosos que estão passando pela minha cabeça. Eu não quero dar essa autonomia e essa responsabilidade que ele possa fazer isso com a minha vida. Então, esse é uma batalha que é solitária, ela é diária, mas que ela é possível, né? Que não é possível você
eu não digo superar, porque eu acho que a palavra superar é quando você nunca mais, quando isso nunca mais vai te afetar de nenhuma forma. E isso me afeta, obviamente, em algum momento, essa ferida, ela dói um pouco, eu lembro, vem uma emoção. Então, eu acho que não é um crime, não é um crime que você supera, não é um sentimento que você supera, mas você aprende a viver com ele e você aprende a viver diferentemente. E foi assim que eu aprendi. Eu aprendi que eu não ia poder apagar o que tinha acontecido comigo, mas que eu poderia viver de uma outra forma e que eu ia encontrar essa forma de viver e que eu ia ser feliz. E foi dessa forma que eu programei a minha cabeça para viver. O que eu fiz. E venho fazendo. Não é que você desiste, você muda. Isso e eu acho que o processo da maternidade me ajudou muito. O processo da maternidade me deu aquela força de querer imprimir leveza, imprimir carinho, não querer que essa história resvalasse na história do meu filho de forma nenhuma. Eu não queria que ele tivesse uma mãe menos amorosa, ou amargurada, ou triste, ou deprimida. Eu teria todos os créditos e poderia ter todos os direitos de ser assim. Mas eu não queria. Eu queria que ele tivesse a mesma infância que eu tive, ou melhor, que ele tivesse todo o amor que eu tive, toda a leveza e o carinho que a minha mãe me deu, eu queria que ele tivesse. E eu queria estar bem para isso. Então, eu entrei no processo terapêutico de forma muito forte. Fiz um pacto com a minha terapeuta. Falei, você tem que me ajudar. Se eu tiver que vir todos os dias da minha vida aqui na sua casa, eu vou vir todos os dias. Até eu estar extremamente forte, com propriedade para poder conduzir a minha vida. E eu dou todo o crédito para a Valquíria, que é a minha terapeuta até hoje. Eu amo ela de paixão. Todo o crédito é dela. Ela é incrível. Espero que ela esteja escutando a gente hoje. Que bom você dar esse crédito para ela, mas o crédito é seu, viu? A questão de você, André, sair, né? Eu estou ouvindo toda essa narrativa que você trouxe, e aí quando você traz também a questão da família, né? Toda essa violência que não só perpassa a sua vida, mas que também entra num curso em toda a sua família, a gente vê que as pessoas que vivem essa situação de violência, elas acabam por materializar nas suas relações, né, nas suas condições de vida, um modo de construção subjetivo marcado aí por uma passividade que se torna avassaladora, né? Você vê você dizendo seu pai todo lado e não podia fazer nada, sua mãe não podia fazer nada. Quer dizer, essa passividade ela entra na vida do sujeito vitimizado, né, do sujeito vitimado, ela entra como uma questão de um trauma avassalador mesmo. E você não consegue sair desse lugar se você não construir uma outra narrativa. Na psicologia, a gente costuma dizer isso. Você não apaga o trauma, mas você constrói uma outra narrativa sobre o trauma. Né? Então, para você sair desse lugar de passividade, porque essa é uma característica das pessoas que sofrem violência, né? Você ser dessubjetivado na sua questão básica, que é a humanidade. Você deixa de ser humano. Naquele momento você é uma coisa, você é um objeto, né, que está ali ao prazer de uma pessoa que se aproveita dessa fragilização do medo, da dor, né, no caso ali a doença em si, que também atingia toda a família. Então veja que não é uma questão aleatória. O sujeito, ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que instrumentos utilizar, como atingir esse propósito. Então, essa desconstrução, né, porque ele te dessubjetiva, te coloca nesse lugar de coisa, e você sair desse lugar e chegar onde você está agora, como uma das principais vozes ativas de denúncia, né, como alguém que não só foi essa pessoa que denunciou naquele momento, mas que está nessa denúncia até hoje, né? Eu fui acompanhando o seu trabalho e vi todo o processo, você sempre se pronunciando, você sempre falando, né?
Então, é um processo que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, porque é um processo de desconstruir esse lugar de coisa onde você foi colocada e voltar para esse lugar de sujeito. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, de sair desse lugar, dessa passividade avassaladora, e vir para esse lugar de voz ativa, de uma pessoa que não só não aceitou estar nesse lugar, como ainda hoje se coloca como uma voz que ajuda outras mulheres a saírem desse lugar. Fala um pouco disso. Jairo, eu acho que é super interessante essa colocação que você faz, que você fala dessa paralisação, né? Porque a violência, ela paralisa, e as pessoas, muitas vezes, elas não sabem como elas vão reagir e de que forma elas vão reagir frente a uma situação que não lhe é esperada, né? Porque eu nunca imaginei passar por uma situação dessa. E eu tinha, antes de acontecer isso comigo, eu tinha no meu imaginário alguns preconceitos, né? Eu tinha uns conceitos definidos que diziam, não, se acontecer um dia, se alguém vier me atacar, eu vou agir dessa forma ou dessa forma. Então, eu já tinha feito defesa pessoal, faixa azul de jiu-jitsu. Então, ou seja, eu, Andréia, poderia me defender de uma certa... Eu tinha essa visão na minha cabeça de que eu poderia me defender sozinha se um dia alguém viesse me atacar ou se alguém viesse me violentar um dia, eu estaria preparada para essa situação. E ninguém está preparado para a violência. Ninguém. E a violência, a gente estava conversando um pouquinho antes da live, né? As pessoas têm essa ideia de que ela fica na periferia, de que ela é periférica, de que ela não atinge outros níveis ou classes sociais, ou pessoas culturalmente com intelecto mais elaborados, e não é verdade, porque a violência ela não tem preconceito, ela atinge a todos. Então, a pessoa falava assim, nossa, mas você, Andréa, você é uma pessoa super inteligente, como é que você foi cair numa situação como essa, né? E aí, emendando na sua pergunta, é isso, primeiro que é um processo de autoconhecimento, né? Então, para você sair desse lugar que te colocaram, que não é um lugar humano, que é um lugar de objeto, que é um lugar onde você não tem voz, você não tem desejos, ou você não tem atitudes ou ações ou conhecimento, você é simplesmente tratado como uma coisa, e você passar de um ponto A para um ponto B, para um ponto de ativismo, de força, de voz, de inspiração, primeiro, é uma trajetória de autoconhecimento. Então, quando eu fiz aquela escolha de tipo, não, eu quero me curar, eu quero, né, que eu dei esse primeiro nome, eu quero me curar, né? Na verdade, esse processo de curar não é um processo de curar, mas é um processo de transformar. Eu precisava acessar o meu íntimo de forma mais intrínseca possível, enfrentamento da dor, né? Então, você sentar e se apropriar da dor de forma muito honesta, né? De olhar essa dor de frente, você viver essa dor de frente da forma mais profunda que ela possa ser, e você conhecer com esse processo de dor. Quando você conhece esse processo de forma muito intensa, tem até um médico psicanalista, que é o Dr. Gabor Mate, que ele fala da sabedoria do trauma. E é aí onde você conhece, através do trauma, o que esse trauma pode ensinar para você. Então, quando eu me aprofundei nesse processo de enfrentamento e de apropriação da dor, eu entendi que eu podia amplificar essa dor e transformar ela numa coisa humana, né? Que eu podia aprender com essa dor. E foi dessa forma que eu agi. Eu falei, essa história, ela não vai mudar o percurso da minha trajetória. O que aconteceu comigo não apaga, não muda. Mas eu posso, por exemplo, impedir que outras meninas e outras mulheres passem pelo que eu passei naquele lugar, ou em lugares similares, ou com histórias similares, ou com panoramas ou cenários que se portem da mesma forma. Então, se alguém falar, olha, vou fazer uma limpeza em você, vou
olha, você tem uma coisa muito especial, eu vou te ajudar, vou te conduzir nesse processo. Opa, peraí, tem alguma coisa nesse... E essa pessoa tentar te violar, tem alguma coisa nessa narrativa que ela não está correta. Eu já vi isso em algum lugar, eu já ouvi essa história em algum lugar, isso daí parece, tem nome, é violência, é estupro. Então, quando você usa essa dor e esse trauma de forma a ajudar outras pessoas, de forma humana, mas não de ressentimento, mas de forma a você poder usar de forma social isso, para o coletivo. Porque eu acredito muito que o futuro ele é coletivo e colaborativo. Sim. Se a gente não pudesse ajudar uns aos outros, se a gente não puder compartilhar as nossas sabedorias, se a gente não puder dizer, olha, isso aconteceu comigo, se a gente não puder usar a nossa voz para contestar coisas que nós acreditamos estarem erradas, como a gente pôde ver ao longo dessas últimas semanas, vários casos de violência contra a mulher, onde, se a gente não tivesse ajuda, ou seja, de mídias alternativas, ou de pessoas denunciando através das mídias sociais, talvez esses casos eles ficariam totalmente parados, ou sem nenhuma resolução, ou essas mulheres estariam completamente sozinhas nesse lugar. Então, eu acho que quando a gente amplifica essa ação, quando a gente amplifica essa colaboração, a gente está agindo, atuando de maneira humanitária. E aí eu acho que é onde entra o ativismo. O ativismo ele passa a ser uma postura. O ativismo ele não é uma ação isolada, ele é uma postura sua que vai perdurar a tua vida inteira. Você sempre vai olhar com um olhar de eu tenho que contestar isso, eu tenho que ajudar dessa forma, vamos atuar no coletivo, como que eu posso colaborar, se uma pessoa entra em contato comigo pedindo ajuda, como é que eu posso utilizar os recursos que eu tenho, o conhecimento ou os acessos e ajudar essa pessoa. E dessa forma, a gente vai se ajudando como sociedade. Isso. Porque o ativismo, né, Andréia, não é uma modinha, o ativismo é ajudar, ajudar si, é entender que ajudando o outro a gente ajuda a si, né? E ajudando a si próprio a gente ajuda o outro, é o coletivo. Foi aí que você começou a colaborar com os projetos, né? Fala um pouco do projeto Justiceiras, que você participa. Foi durante o processo. A primeira ideia de um projeto social foi o documentário. Eu encarei ele como um projeto social. Para mim, era um projeto social pedagógico para a sociedade, de alerta, onde eu queria que ali ficasse muito evidenciado como que a violência ela pode estar mais próxima do que a gente imagina e em qualquer lugar, né? Não só na periferia, como muitas pessoas, principalmente amigos próximos meus, imaginavam. Ah, não, a violência ela está lá muito distante, ela não está perto de mim. Quando as pessoas souberam o que tinha acontecido comigo, ficaram em choque, porque, nossa, mas a Andréa é minha amiga, a Andréa trabalha comigo, como assim? Então, você traz essa dimensão de que a violência ela está em qualquer lugar. Então, o documentário, para mim, foi esse primeiro movimento. E, obviamente, que um pouco antes do documentário, quando eu dei a minha denúncia para o Ministério Público, eu me aproximei da promotora, me aproximei de outras vítimas, e ali a gente começou a formar grupos onde a gente trocava experiências, trocava ideias, e eu formei um grupo que era voltado para o viés jurídico, porque eu tinha um pensamento de que nós, vítimas, se a gente puder nos aliarmos de forma coletiva para olhar para esse caso e poder atacar, eu digo, uma estratégia coordenada, a gente ganha mais força. Então, eu já tinha feito esses movimentos. Durante o processo do documentário, a Gabriela Mansur, que é promotora e que tinha um trabalho já há muitos anos voltados para a violência contra a mulher, falou para mim, André, eu quero lançar o meu instituto, porque eu já faço vários projetos ligados a esse tema, e agora eu quero fazer de maneira coordenada e queria te convidar para você participar da direção do instituto
e também para ser voluntária de um projeto que chama Justiceiras, que atende vítimas, que nasceu durante a pandemia, que atende vítimas de violência em diversas frentes, psicológica, jurídica, rede de apoio, médica, para que essas vítimas pudessem ter todo um respaldo num primeiro momento, quando acontece uma situação como essa. Então, eu aceitei, obviamente, porque, primeiro, que tinha tudo a ver essa minha aproximação com a Gabriela. A Gabriela tinha sido a promotora que tinha, uma das promotoras que tinha colhido o meu depoimento, mas a gente tinha tido essa aproximação. Depois, ela criou os Justiceiras, inspirada na minha e na história de várias outras vítimas que passaram ao longo de todos esses anos com ela. Então, existia aí um link emocional muito, importante. Então, foi natural eu aceitar esse convite e me engajar. Então, hoje eu faço parte da direção do Instituto e sou líder na rede de acolhimento do projeto Justiceiras. Depois eu conheci o projeto da Rede Nami, que é de uma artista contemporânea aí do Rio de Janeiro, que se chama Pamela Castro. E a Pamela Castro utiliza a arte do grafite para empoderar meninas. Muitas delas são vítimas de violência, meninas e mulheres que são vítimas de violência, a ter um trabalho, a ter um propósito, a ter uma dignidade. Então, eu sou apoiadora desse projeto da Pamela. Ai, desculpa. E por último, que isso? Bebe uma água. Recentemente, eu fui convidada pela advogada Juliana Souza, onde ela criou um instituto que chama Desvelando Oris, e eu sou conselheira nesse instituto, que é um instituto que visa a inclusão racial de jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, tem toda uma estrutura para dar tanto conhecimento, quanto qualificação, treinamento, apoio para esses jovens, essas mulheres negras e negros que precisam de apoio, uma vez que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Então, a gente precisa olhar também para essa população, a gente precisa ajudar a dar oportunidades para esse grupo e pensar de forma coletivamente como eu posso, do local de privilégio que eu tenho, como que eu posso ajudar essas pessoas. Então, esses são os 3 projetos que eu hoje estou envolvida, e atualmente eu estou envolvida num outro projeto, que é um livro que eu estou trabalhando junto com a minha terapeuta, que é a minha psicóloga, a Valquíria, que é um livro que fala sobre... É um livro voltado para o público infantil, para a prevenção de assédio, porque eu acredito na educação como a ferramenta mais poderosa da prevenção. Então, assim, o Justiceiras é um projeto maravilhoso, mas a gente está atuando já quando a coisa já aconteceu. Se a gente puder trabalhar para prevenir, para que não aconteça, para que a gente não tenha que atender na ponta de lá, é muito maravilhoso, né? Então, eu não sou escritora, mas, enfim, eu estou trabalhando, chamando pessoas para colaborar. Na verdade, é um grande livro colaborativo com pessoas que trabalham com esse tema, e que eu espero lançar em breve, porque eu acho super importante a gente abordar esse tema. Inclusive, essa é a pergunta da Nívia Xavier, viu, Andréa? De que forma a escola, né, no caso aqui ela coloca a educação, pode contribuir para que essas violências não aconteçam, né? Falando sobre elas. Esse é a grande... Porque colocam a questão da violência sexual ou da educação sexual, né, Jairo, como um grande tabu, e as escolas não querem falar sobre esse assunto, mas é um grande erro, porque a gente tem que falar sobre esse assunto. Porque a gente só vai salvar as nossas crianças se a gente falar sobre o assunto. E não é não falando sobre o assunto. Então, a gente tem que ensinar. E se a escola não ensina, os pais têm que fazer esse papel, né? Então, a gente tem que ter educação sexual em casa, e desde muito pequenininho, porque a gente tem que ensinar onde pode pôr a mão, quem pode mexer, e se alguém mexer, o que você tem que fazer. Então, a gente tem que falar de forma, obviamente, que a criança vai entender. E existem muitos livros já que são
que abordam esse tema de maneira suave e de maneira educativa e lúdica sobre esse tema de educação sexual, mas eu acho que cada vez mais tem que trazer o assunto para a sala. Porque não falando não vai ajudar. E aí depois a gente vai ter que trabalhar lá na outra ponta, que é a ponta ruim. Né? Eu falo que se eu tivesse visto um documentário, ou se eu tivesse visto uma história, ou se eu tivesse visto algum caso similar com o que aconteceu comigo num documentário, talvez eu não tivesse sido uma vítima. Se você tivesse tido conhecimento sobre gênero e sexualidade na escola, entendendo que gênero é ciência, né? que gênero é uma construção social, que o discurso, inclusive, usado pelo João de Deus, que eu vou te limpar, eu vou querendo trazer essa ideia de impureza da mulher, tentando enfiar na cabeça da mulher que ela tem que ser pura. Isso é um discurso de gênero, né? Foi um discurso construído ao longo da história, e é por isso que nós, do Legessex, é por isso que eu, como pedagoga, como educadora, Jairo também como mestrando da Rural, a gente luta para que a questão de gênero e sexualidade saia da ideia da população de que é um nicho fechado, e entender que gênero e sexualidade é transversal à sociedade. Inclusive, né, Elaine, entender que há uma legitimação da dominação masculina, porque é disso que a gente está debatendo, patriarcado, dominação masculina. E a Nívia pergunta aqui né, ela perguntou se havia uma relação entre escola e violência contra a mulher. Você tem, né, vários estudos que vão mostrar que esse discurso religioso ele é legitimado, ele legitima a dominação masculina e também perpassa pela escola. A superioridade masculina ela é legitimada em instituições como o Estado, a família e a escola. Né? Você tem vários estudos que vão mostrar isso. Então, não é só um estudo, não é só a escola, no sentido de desconstrução desses lugares em relação à questão do abuso, mas entender também como funciona a lógica. E você trouxe uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Haviam só meninas, só mulheres ali paradas, né? E você disse que seu pai percebeu e falou assim: mas só tem mulheres. Quer dizer, olha o discurso da dominação do corpo feminino. E legitimado dentro daquele espaço, atravessado por uma questão que a gente não pode deixar de ignorar, que é a fé. Quer dizer, um espaço onde tramitava, né? Qual era a coisa mais importante que tramitava naquele espaço? Era a fé. Então, a fé como um lugar de instrumentalização do corpo feminino. Sim. É porque as pessoas elas vão lá com um objetivo, né? Elas vão em busca, né, daquela coisa que que você não pode ver, né? Mas que você vai receber essa suposta graça, né? E isso perpassa pela fé, né? Aquilo que eu não vejo, mas que eu vou receber, aquilo que vai me dar aquele conforto, que eu vou alcançar aquela graça, aquele milagre, eu vou conseguir. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que ter força e acreditar que eu vou conseguir. Então, como dizem, né, a fé move montanhas. Então, ali ele usa dessa fé cega das pessoas, da vulnerabilidade extrema das pessoas. E é legal, né, André, que você traz, eu gostei quando você coloca, né, a fé que ela é independente, porque existe o senso comum que se acredita que a fé é uma coisa que nega a razão, né, a fé é irracional. Quando, na verdade, a gente entende, a gente compreende, principalmente nós que pesquisamos a religião, a gente entende que a fé ela é supra-racional. Ela não nega a razão, ela só se coloca acima da razão. Entende? Então você tem aqui os médicos que dizem, olha, o laudo é esse, mas a fé ignora isso. Então ela é supra-racional. Só que a gente não está falando da fé. A gente está falando de uma pessoa que utiliza, que instrumentaliza isso para a legitimação da dominação, do abuso, né? De outras questões que não estão ligadas com a fé,
estão ligados com a dominação masculina, com o patriarcado, com o abuso. Dados que colocam o Brasil ainda, né, no ranking do 5º país pior para as mulheres viverem. E eu vou te dizer, Jairo, que como eu comecei a falar, né, que ele é um estelionatário da fé. Sim. E ele é, porque eu era uma pessoa originalmente, né, e fui criada dentro de uma família e de uma igreja muito católica. Eu sou de descendência italiana e a gente, enfim, meus avós, minha família veio da Itália, e então a gente tinha tradições muito arraigadas, ligadas à religião católica. Então, e que a gente seguiu, né? E eu acredito, hoje eu acredito, mas acreditava muito em Deus. Quando eu cheguei lá, eu acreditava muito em Deus e tinha essa fé muito comigo de que eu ia conseguir a cura da minha mãe. Mas eu tinha esse lado racional, né? Não, mas o médico disse, mas isso. Então, eu tinha sempre essa dualidade que me deixava muito aflita. Quando aconteceu comigo a violência e quando eu tive o conhecimento do que tinha acontecido comigo, a primeira pergunta que eu me fiz foi: onde estava Deus quando eu estava naquela sala? Ou seja, não existe Deus. Para mim, ali, eu saí de Abadiânia sem fé, sem crenças, sem absolutamente nada. Eu deixei de acreditar em tudo, porque eu falei, como que pode haver um Deus se isso pode acontecer comigo dessa forma, né, tão violenta? Então, eu que pus todas as minhas crenças, todas as minhas orações, todo o meu esforço, tudo que eu tinha, eu coloquei nas minhas orações, e isso aconteceu comigo dentro desse lugar. Então, você sai de lá, e uma pessoa que quando você tira essa base, né, ele te rouba muito mais que apenas a sua fé, porque ele rouba parte da tua identidade, da qual você foi criada, da qual seus valores foram criados, a sua referência de família, que foi criada dentro dessa crença. Então, as camadas de violência, elas são muito grandes. E quando Sim. Você fala da violência do patriarcado, ela é tão grande que hoje, o que essas vítimas, e eu me incluo como elas, o que elas estão sofrendo? Uma violência do Estado. Porque quando o Estado manda ele para casa e permite que ele case, que ele tenha uma vida como um cidadão comum, ele está me violentando de novo. Porque ele foi condenado a 109 anos de prisão, a cárcere privado, fechado. Não é para ele estar em casa, é para ele estar na prisão. E aí o Estado, por alguma razão, permite que ele fique em casa com algum privilégio. Não é à toa que a gente afirma que todo Estado opressor é um macho estuprador. Exatamente. Porque ele violenta, ele faz você... As mulheres de novo. Sim, quando a minha sentença leva 365 dias para sair, a minha sentença era para ter saído em agosto do ano passado. Quando ela leva 365 dias para sair, tem alguma coisa errada. É o Estado que está me violentando de novo. Sim. Ele não me dá o direito, depois de eu ter feito todo o processo de ir, dar o meu depoimento 1, 2, 3 vezes, Ministério Público, juiz, audiências novamente. Então, você tem que reviver tudo isso. Você tem que falar tudo de novo. Você tem que ir lá, a pessoa vai te perguntar, vai fazer perguntas equivocadas muitas vezes, porque não tem a sensibilidade para lidar com as vítimas. Uhum. Você passa por todo esse processo. Aí quando você fala, finalmente, o juiz fala, olha, em 50 dias eu vou te dar a sua sentença, você fala, nossa, finalmente vai chegar esse dia. E aí passa 365 dias e essa sentença não chega. Então, o que o Estado está fazendo? Aí você fala, nossa, mas aí o que acontece? Né? É uma o professor Jonas, ele está deixando uma pergunta aqui. Primeiro, ele está transmitindo a gratidão dele, tá? Transmitam, por favor, transmitam minha gratidão, Andréia, por ela estar aqui conosco. Jonas é o nosso orientador e o coordenador do LGSEX. Também é o nosso pró-reitor, né? O pró-reitor lá da nossa universidade.
E também não podia deixar de registrar aqui a presença da professora Rosângela Malaquias. Rosângela Malaquias foi minha professora também no mestrado, está aqui junto com a gente. Ela é do Núcleo de Pesquisa sobre Mulheres Negras presentes. Tá? Olá, tá aqui Rosângela. explicando a gente. E o Jonas faz a seguinte pergunta, ó. André, há uma narrativa que tenta a todo custo impedir que discussões de gênero e sexualidades sejam discutidas na escola. A escola pode ser uma aliada na prevenção ao abuso sexual? Sim, Jonas, eu acredito que ela é fundamental nessa prevenção. Então, eu acredito que as escolas elas deveriam colocar uma matéria de educação sexual. Isso deveria ser discutido como você discute matemática, como você discute português, como você discute biologia, como você discute artes. Educação sexual deveria ser uma matéria que todas as escolas deveriam discutir, e deveriam discutir, inclusive, já começar a introduzir o assunto já com as crianças pequenas. Desde a educação infantil, né? Desde a educação infantil. Então, não é só no fundamental e no ensino médio. É a prevenção, né, que você colocou, né? É a prevenção. A prevenção é a melhor arma que a gente tem. Sim. Enquanto a gente ignorar esse dado e a gente ficar na discussão de envolver a religião nesse tipo de debate, o conservadorismo, a gente vai ter um retrocesso. A gente vai continuar repetindo estatísticas, né, André? A gente continua repetindo estatísticas. A gente vai no quinto lugar, a gente vai para o quarto lugar, até quando a gente no primeiro lugar. E aí é o que eu falo, né? Aí a gente fica enxugando gelo, né? A gente vê todo dia no noticiário feminicídio, estupro, né? A gente vê todos os dias e a gente fica... É como se a gente estivesse enxugando gelo, porque a gente trabalha só na ponta, a gente não trabalha no início, né? Porque existe uma inabilidade, inclusive, das crianças porque não são educadas. Vamos imaginar que a gente pegue aí um cenário onde a família ensina para a criança, onde essa criança ela tem um suporte, onde ela tem um convívio, um ambiente que é propício, maravilhoso para ela, para o aprendizado. Porque essa criança ela vai crescer com informação, ela vai crescer com respaldo, com suporte. Agora, não é a realidade do Brasil. Não são todas as crianças que têm um ambiente propício para crescimento, que tem alimento, que tem os pais em casa, que tem estruturalmente famílias, que muitas vezes tem mães que são arrimo de família, são mães solos. Então, você tem aí uma desorganização que é a nossa realidade, e a escola ela tem que vir para ser a parceira dessa configuração que é a nossa família brasileira. Pai, mãe, que é o que querem imprimir, né? Que é um homem, uma mulher, e essa é a família feliz brasileira. Não é, a gente sabe que essa não é a nossa realidade. Né? A nossa família ela é colorida, ela tem diversas formas, ela tem diversos elementos. Muitas vezes ela é sozinha, muitas vezes ela é duas, três. Minha família era solo, por exemplo, só minha mãe. Essa era a minha família. Como que você pode exigir dessa mulher que é solo, que ela esteja tudo nas costas dela, que ela faça todo o papel? Então, a gente precisa da ajuda da escola. Assim como a escola ajuda a ensinar matemática, a escola tem que ajudar a dar educação sexual para essas crianças. Porque senão a gente vai chegar com essas crianças crescendo, virando adolescente, e aí uma inaptidão desses meninos também e dessas meninas de se defender e desses meninos de atacar. Porque eles reproduzem modelos. Eles reproduzem modelos que existem. E o modelo que está em todas as esferas, né, André? Esse modelo, por exemplo, você está colocando aqui, e é uma pergunta da Helenice Bernardes, que ela diz assim, ela pergunta como é que você se sente, né, hoje em relação a Deus. Eu estava pensando aqui, quando você está nesse processo que constrói, né, a fé cristã, historicamente, ela foi construída como androcêntrica, ou seja, Deus e Jesus são figuras masculinas. Quando você traz o estudo da importância do estudo da sexualidade, também é para desconstruir esse lugar que coloca Deus, que coloca como figura masculina.
Entende? E quer dizer, o que se espera de Deus é a proteção, você disse aqui, né? O que se espera de Deus é a proteção. Ô, Andréia, a gente fez um trabalho, Elaine e eu, nós fizemos um trabalho, onde a maioria das mulheres evangélicas, elas buscavam na oração, a oração era a única ferramenta que elas tinham para combater a violência que elas viviam diariamente. Veja que lugar a religião acaba colocando a mulher, um lugar de passividade. Porque não vai se resolver ali, sabe? É preciso ter esses mecanismos, né? É preciso ter a justiceira, é preciso ter a Andréia, é preciso ter o ativismo, é preciso tudo isso, exatamente para tirar a mulher da passividade e trazer ela para o lugar da denúncia, trazer ela para o lugar da falha. Você disse assim, né? Sobre essa religião conservadora, que traz uma falácia, porque dentro da religião cristã, evangélica hoje no Brasil, a família tradicional ela não existe. 60% das mulheres na igreja evangélica no Brasil é periférico, é mulher solo e é mulher preta. Cadê a família tradicional? Quando se fala família tradicional no Brasil, ela não está na majoritariedade da família evangélica. Ela está em alguns nichos de alguns setores. Na periferia não está, tá, Elaine? Claro que não está. Então, assim, estudar sexualidade é também para desconstruir o androcentrismo, desse Deus que é masculino, desse Deus que é homem. Como é que fica a tua fé, Andréia, nessa questão toda? A minha fé, depois de tudo isso que aconteceu, ela não tem um Deus, ela tem vários deuses. E o que eu acho que é mais maravilhoso no Brasil é que aqui a gente joga flor para Iemanjá e faz o sinal da cruz, né? Então, isso é fantástico. É um país plural, né? Porque a gente é um caldeirão de muitas influências, né? Ignorar essas influências eu acho que é um grande pecado a gente não olhar para todas essa culturalidade que a gente tem, que perpassa pela religiosidade. Então, de matrizes africanas, de matrizes de origem católica, apostólica, enfim. Então, que passa também por religiões judaicas, enfim. Então, eu passei a olhar para várias religiões, eu passei a olhar e aí eu prefiro acreditar que tem uma força maior que não tem forma, que ela não tem sexo, ela não tem forma, mas que eu possa fazer a minha oração e que ela possa me ouvir. Então, mas eu tenho um altar na minha casa com tudo. Se eu te mostrar a foto, tem de tudo. Tem Oxalá, tem Iemanjá, tem Nossa Senhora do Bom Parto, você vai achar de tudo lá. O Marcos colocou aqui um texto, né? O Marcos colocou aqui, Deus é diversidade. E é isso mesmo, né? Ele cita aqui também o futuro da ilusão, que é o livro do Sigmund Freud, né? E é bacana, porque nesse livro Freud vai dizer que a religião é a ilusão que conta uma verdade histórica, né, sobre cada um de nós. É o lugar do abandono, o lugar onde somos... A religião é um lugar de produção de sentido. Produz um certo sentido para o ser humano. André e Elaine, nós estamos indo ao fim já. Olha, a gente já está com 1h15. Gente, passa muito rápido. Correndo. Andréia, fale. Eu queria que você finalizasse falando dos seus projetos, né? Falando ainda com essa voz de denúncia, né? Como você colocou, você tem um sujeito que está gozando de liberdade, casou-se recentemente com a advogada, quer dizer... É um absurdo. Então, Jário, os meus projetos são assim, o livro, que eu estou trabalhando nisso, depois que eu terminei o documentário, eu comecei e eu estou nesse processo de pesquisa, porque é um livro que vai ter essa história com ilustrações para as crianças. Então, conte conosco. Inclusive para divulgação aqui na GSEX. Já vamos amarrar na próxima live, né, Elaine? Isso aí. Na live a gente vai lançar o livro. E que tem ilustração, mas que no final do livro tem um capítulo para os pais, ou para os educadores, ou enfim, para os adultos, vamos colocar assim. Que aí tem a palavra do especialista. Então, eu quero convidar especialistas a falar sobre esse tema,
e ali você ter de forma muito objetiva e de forma muito pontual que esses especialistas possam falar com esse público, e ter lugares onde, se acontecer, qual o caminho que eu posso seguir, onde que eu posso buscar ajuda, enfim, então, que é quase que um guia que vai no final do livro. Então, eu estou trabalhando com essa frente, então, esse é o meu projeto atual, depois do documentário. Estou trabalhando, como eu acabei de me envolver como conselheira no projeto do Desvelando Oris, que é esse projeto de inclusão racial, então eu estou muito engajada em captar recursos, em divulgar, estou trabalhando bem próximo da Juliana, que é a advogada e que é a fundadora do Instituto, para que a gente possa amplificar e para que a gente possa atender bastante gente através do Instituto, que eu acho que é super importante e ele tem assim um papel social fundamental dentro do Brasil. Então, hoje, meus esforços estão muito, muito voltados para o Desvelando Oris, para ajudar a dar esse decolar. Então, estou usando de toda a minha influência, de todos os contatos que eu tenho, do trabalho que eu desempenho, dos lugares que eu desempenho, para que eu possa ajudar. E, obviamente, falando do meu processo em si, eu estou me mobilizando para ver como que eu posso chegar em pessoas mais, como é que eu posso dizer, como é que eu posso ter ajuda para que essa sentença saia? Porque não é possível. Eu não posso acreditar que depois de todo esse esforço que eu tive, que todas essas vítimas tiveram, que esses projetos vão ser engavetados. Depois de você colher todos os depoimentos, de você envolver advogado, de você envolver testemunha, de ser comprovadamente culpado, ele não possa retornar para a prisão. Isso, para mim, é um retrocesso. Isso aí não há justiça, né? E aí isso me fere como cidadã, porque eu não posso ser colocada no mesmo patamar que ele, né? Eu, vítima, não posso ser equivalente a ele. Ele não pode ficar em casa, ele não pode casar, ele não pode ter a vida confortável. Porque se isso fosse uma regra para todos, ok, mas não é um privilégio. A gente sabe que todos os presos não podem ir para casa e ficar e ter uma vida confortável. Não, é porque ele tem dinheiro, porque ele tem acesso, tem amigos. Então, é um privilégio, porque ele é branco, com certeza. É rico. Então, tem um privilégio aí. Porque eu duvido que pessoas da mesma idade dele, que sejam negras, estejam em casa. É nesse aspecto, né, Elaine, que a gente tem o Boaventura de Souza Santos que vai falar, né, que patriarcado e capitalismo e o racismo andam de mão dadas. De mão dadas. De mão dadas. Quer dizer, você fala aí de um privilégio, né, de um sujeito pelo patriarcado e também pelo capital, né? Pelo capital, porque ele tem dinheiro e aí... Mas, peraí, a justiça julgou, não é que é uma investigação. Houve julgamentos. E houve ele sentença, já foi condenado. Então, ou seja, ele não tem que estar em casa. E os casos que estão aguardando julgamento? Então, a gente tem um monte de caso que está aguardando julgamento. O meu, inclusive, o meu caso foi o terceiro já. Ele já era para ter saído essa sentença. Muito tempo. O meu foi um dos casos que teve maior número de provas. Então, assim, é muito frustrante você olhar que existe essa ineficiência, essa omissão, essa compactuação da justiça brasileira com esse senhor. Porque é um caso de tamanha envergadura, de tamanha visibilidade, de tamanha comprovação. Não dá para chegar e falar que não aconteceu, que essas vítimas estão todas mentindo. Isso não cola, gente. Isso a gente vai ter que fazer uma outra live, viu, André? A gente vai ter que fazer uma outra live para falar sobre a celeridade. Para falar sobre a gente vai ter. A gente vai ter, sabe por quê? Do jurídico, né, Elaine?
A gente vai ter, sabe por quê, André? Porque essa resposta do jurídico, ela não é uma resposta só para André Manelli. Ela é uma resposta para mim, para as outras vítimas, para a sociedade inteira. Para todas as mulheres. Para todas as mulheres. Eu acho que a gente tem também que lógico, cobrar isso juntas. É isso que a sociedade tem que pensar. Se acontecer comigo, ou com a minha filha, ou com o meu filho, ou com o meu marido... E não é só um caso, especificamente, não é só o caso do João de Deus, é um caso no Brasil. Você tem, aqui no Rio de Janeiro, você tem o Gabriel Monteiro, que está passando também por várias denúncias. Inclusive, você o MP denunciou, né? Hoje, de novo, outra denúncia hoje. Entende? E aí você tem o caso da atriz, né? Você tem o caso, quer dizer, você tem vários casos. A cada 4 horas, uma mulher é abusada nesse Brasil. Não, é pavoroso. A última semana, quando começou a denúncia da criança em Santa Catarina, da juíza, e aquela semana foi um dia atrás do outro. É terrível. Gente, ser mulher no Brasil aqui tá um pesadelo. É terrível. Um pesadelo. Você liga a internet, o jornal, você fala, meu Deus, como é que a gente vai sobreviver hoje? Por isso que o Legesex, né, o Laboratório de Educação, Gênero e Sexualidade, não se cala frente a essas questões. Hoje mesmo, o professor Jonas passou por vários processos de cirurgia, retornou hoje, né, Jonas retornou hoje à universidade, e hoje mesmo ele já estava na formação com os guardas universitários da Universidade Federal Rural sobre sexualidade e identidade de gênero. Entende? Então, assim, a gente não pode, não pode se calar, a gente não pode se cansar. Terminamos agora um curso de extensão voltado sobre sexualidade, gênero e educação dentro da prática psicanalítica. Então, assim, a gente não pode mesmo se silenciar, viu, Andréia? Você não está sozinha, vamos somar forças. Vamos somar lá, nós aqui. Muito obrigado. Imagina, Jairo, obrigada. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua coragem, pela sua fala. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada a vocês, obrigado pelo trabalho que vocês desempenham, é muito importante, porque a gente precisa, como você bem disse, de vozes, né, nesse coro, para que a gente possa mudar. Eu sou uma pessoa otimista, eu gosto de pensar no copo cheio, eu gosto de pensar que o futuro vai ser melhor, que as nossas crianças vão ter um futuro melhor que o nosso, vai ser mais justo, que o Brasil tem jeito, que a gente vai mudar e que a gente vai virar esse jogo. Então, eu quero pensar nisso, eu sou otimista nesse sentido, eu quero pensar que a gente tem que pensar, né, no positivo, que vai ser melhor, a gente tem que ter essa esperança, porque senão, se a gente entregar o jogo, aí não vale a pena mais viver, né? Então, vamos lutar para que tenha esse Brasil melhor para todo mundo. Agradeço aí para todo mundo que está aqui no chat, que está colocando comentários, que está agradecendo. Muito obrigada, obrigada às perguntas. Foi um prazer estar aqui com vocês essa noite. Obrigado, André. Obrigada, gente. Queria agradecer imensamente, André, por todo o carinho, por toda a paciência conosco, né? Eu sei que a sua rotina é bem, bem ativa, né? E disponibilizar um tempo para a gente conversar sobre um assunto tão importante. E eu sei que ainda dói, né? E te agradecer e dizer que você pode contar com a gente sempre. Agradecer a todo mundo que está aí na live, que comentou, né, que fez perguntas. E dizer que o futuro que a gente espera, a gente está fazendo agora, né? Isso aqui é o futuro que a gente espera, porque a gente está movendo e lutando e batalhando por um futuro melhor. Isso que a gente está fazendo em prol desse futuro que está vindo, está chegando. Sem dúvida, contem comigo. Obrigada, gente. André, eu queria aproveitar e pedir, se você puder, falar sobre como é que as pessoas te acham na rede social, Instagram. Verdade. Lógico, no Instagram, meu perfil é Manelli, com 2 N's, como está aqui, _Andrea. Esse é o meu perfil público.
Eu tenho um perfil privado, mas esse é só de foto do meu pequeno, então eu não nada, eu Tá certo. só deixo para a família poder acompanhar o crescimento dele. É dele, na verdade, não é meu. O meu público é manelli.andrea. Eu tenho o LinkedIn também, que é Andrea Manelli, como está escrito aí. E é isso, essas são as duas redes que eu uso publicamente. E aí, enfim, e aí pode me mandar mensagem por direct, eu respondo todas, a Elaine sabe, ela entrou comigo. Responde É verdade, mesmo, gente. Responde mesmo. Foi assim que eu entrei em contato com a Andrea, viu? Depois Posso que eu vi os demorar documentários, respondo. mandei mensagem e ela respondeu. Sou eu mesmo que respondo, não é uma terceira pessoa que respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu acesso leio todos os comentários. Coloquei aqui o seu Instagram aqui, tá? Ah, perfeito. Faltou um N. Pessoal, faltou o quê? Faltou Um um N N. de navio. Falta um N. Aonde? No Manelli são dois Dois E. N. Dois L. Tá. Manelli. Ponto. A gente não gosta de miséria. Pronto. Tudo Tá com. certo agora? Isso, dá certo. Pronto. Pessoal, muito obrigado, tá? Pode? Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, participar aqui conosco. André, muito obrigado. Elaine, muito obrigado. Vamos ficar por aqui e beijos. Beijo, até a gente. próxima live. Tchau, até a próxima.